Oi, você a partir de agora está frente a frente com a Justiça, um programa da APAMAGES que tem por objetivo aproximar o Judiciário de São Paulo do cidadão. E é com imensa honra e prazer que nós estamos aqui ao lado de um magistrado com M maiúsculo. Trata-se do desembargador Henrique Nelson Calandra, ex-presidente da nossa querida APAMAGES e uma das pessoas mais hábeis nessa magistratura de São Paulo, com uma capacidade de aglutinação, com uma capacidade de persuasão muito grande e que conduziu a APAMAGES num momento tormentoso, num momento muito complexo. Havia necessidade de se aprovar subsídios, inúmeros desafios para o Poder Judiciário, todos eles superados. E eu, a intervenção, gostaria de parabenizar o senhor, doutor Calandra, por esses 2 anos da mais profícua gestão aqui na nossa querida APAMAGES. Nossa primeira gratidão tem que ser a você, que nos recebe no seu lar, no seu trabalho, que tem aí um minutinho para nos ouvir falando um pouquinho da nossa luta. A APAMAGES completou no ano que passou 56 anos de luta e de atividade. E foi uma atividade extremamente intensa. Um juiz no estado de São Paulo ganhava a metade do que ganha um juiz federal, e nós conseguimos solucionar o problema da equivalência de vencimentos e, com isso, melhorar o nosso recrutamento de novos juízes. Nós chegamos a ter, no final do ano de 2008, 560 vagas de juiz, ou seja, um volume extraordinário. Vagas que não se completavam, né, doutor? Que não se completavam, porque as pessoas optavam por outras carreiras. Então, conseguimos implantar a lei de subsídios, conseguimos reequilibrar aquela escala de vencimentos derivada da classificação das comarcas, fizemos uma reforma na nossa lei de organização judiciária e hoje nós temos todo esse assunto plenamente delimitado. E ainda agora, com tudo que foi feito, ainda temos 230 vagas na magistratura paulista. Eu queria fazer um apelo a você, que é jovem, que é estudante, que está aí nas diversas partes do nosso país, que viesse prestar o concurso em São Paulo. Nós teremos sempre a melhor das boa vontade em recebê-lo aqui no nosso estado, você, juiz, como candidato a juíza, não é? Nós temos essa dificuldade e queremos convidar aos brasileiros para que participem do nosso concurso. Doutor Calandra, esse desafio de conduzir a APAMAGES é um desafio que o senhor parece ter se preparado a vida inteira, né? O senhor trilhou um caminho não só na magistratura, mas o senhor construiu muitos laços dentro da magistratura brasileira, também no direito comparado, prestigiando aí vários institutos internacionais de direito, mas travando também o diálogo com os outros poderes. Que a magistratura, a visão que se tinha de magistratura há 10, 15 anos atrás, é que era uma coisa que não devia ter nenhuma comunicação, nem com a sociedade, nem com os outros poderes. E vagarosamente essa postura foi sendo alterada e eu acho que o senhor, sem sombra de dúvidas, é um dos ícones dessa mudança de paradigma. Queria que o senhor passasse para o nosso telespectador a importância de se conversar, de se estabelecer relação dentro de um patamar ético, de um patamar civilizado com os outros poderes. Eu acho que a liderança de um só é liderança de nenhum. A minha maior preocupação quando passei a ocupar a cadeira de presidente da APAMAGES era trazer para junto de mim os meus colegas de profissão, associados, para construir uma passagem para o futuro. E foi desse modo que nós conseguimos, no final do ano passado, um índice de 97% de aprovação entre os nossos associados. Não houve chapa de oposição, porque o meu candidato a vice, desembargador Paulo Dimas, já estava conosco nessa luta há mais de 20 anos. Então, foi realmente o coroamento de um momento. Nós conseguimos dar pleno equilíbrio às finanças, estamos aí por receber agora em janeiro do ano de 2010 a certificação ISO 9001 em matéria de excelência administrativa, recuperamos os nossos prédios e cuidamos da parte política, de conversar com os deputados estaduais, com os vereadores, com
com o prefeito de São Paulo e de outras cidades, e também na Câmara Federal e no Senado, construímos uma relação de amizade e respeito com todos esses setores. Hoje, a APAMAGES, não Calandria especificamente, mas a APAMAGES, ela tem portas abertas com o governador Serra, com o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, na Câmara de Vereadores, também na Câmara Federal, o deputado Michel Temer, que foi até agora o presidente daquela casa, no Senado, com o senador Sarney, com os demais senadores do nosso estado e de outros estados. Então, isso nos permitiu, inclusive, ajudar a magistratura brasileira em muitas lutas que tiveram que ser desencadeadas no Senado e na Câmara, de modificações legislativas que iriam afetar, de algum modo, o nosso trabalho no dia a dia. Nós, juízes, queremos servir melhor. E, para servir melhor, nós precisamos ter uma ferramenta legislativa que seja capaz de nos possibilitar fazer essas mudanças que o povo tanto espera. Doutor, uma queixa recorrente do magistrado, não só do magistrado paulista, mas acredito que magistrado do Brasil todo, é a enorme carga burocrática que foi introduzida pelo Conselho Nacional de Justiça. Há uma infinidade de planilhas, de relatórios, de documentação que precisa ser enviada ao CNJ, às vezes uma documentação que se sobrepõe às exigências da corregedoria. O juiz hoje, ele também julga, mas ele tem uma enorme carga de trabalho burocrático que não é a atividade fim dele. Você acha que esse controle, aparentemente baseado apenas em números, não se verifica muito a qualidade, mas a produtividade baseada em números, de um magistrado, doutor Calandra, que muitas vezes decide a vida de um cidadão? Eu queria contar à população uma coisa que às vezes vai passando em branco. O Brasil é um país onde estatísticas e números foram deixadas em algum lugar do passado. Ou seja, há muitos anos nós não olhamos para os nossos números. E na medida em que nós não olhamos para os nossos números, o que acontece? Nós não temos uma possibilidade de uma avaliação crítica da nossa realidade. As próprias estatísticas policiais de São Paulo, elas são muitas vezes questionadas até por organismos internacionais, porque se mostram não tão exatas como deveriam ser. Em matéria de judiciário e no âmbito nacional, nunca houve uma estatística nacional. Que eu me lembre, apenas o ministro Nery da Silveira teve essa preocupação de fazer um tipo balanço geral. Mas depois disso não houve nenhuma evolução nesse tema. Então o CNJ aí tem um lado positivo, que é de trazer para o mundo dos números aquilo que os magistrados produzem em textos, em palavras, etc. Só que jogaram toda a carga e a responsabilidade dessa estatística nas costas do magistrado de primeiro grau e de segundo grau. Nos Estados Unidos da América, um juiz não faz outra coisa que não seja decidir. É um funcionário, um servidor público altamente custoso para o Estado, que custa caro para o Estado, ele não pode passar o seu dia envolvido em responder curiosidades de técnicos sobre aquilo que produziu ou deixou de produzir. Então, nós não podemos tornar a vida do juiz uma rotina burocrática. Ele tem que estar ocupado realmente em produzir aquilo que tem que ser produzido. Não é? Eu me lembro até de um diálogo que houve entre um colega e a minha filha que mora nos Estados Unidos da América. Eles encontraram um magistrado e ele falava assim, eu acho que aqui o critério americano não é bom, porque os juízes são eleitos, não é? Vocês não fazem nenhum teste com o juiz eleito para saber se ele tem condição? E o americano respondeu para ele, na nossa história de república de 200 anos de Constituição americana, nós agora já são mais de 200 anos, nós jamais ousaríamos questionar uma